para mais uma aula, o nosso assunto de hoje será figuras geométricas. As figuras geométricas, tem muitas delas que vocês já conhecem. Por exemplo, o quadrado. O quadrado, ele é uma figura geométrica que tem 4 lados iguais, tem ângulos retos e observa que cada vértice representa um ponto. Cada lado representa um segmento de reta e o quadrado, todo ele, a superfície desse quadrado representa um plano. Outra forma geométrica bastante comum que vocês conhecem é o triângulo. O triângulo, ele tem 3 lados. Então, se ele tem 3 lados, ele tem 3 vértices, que são o encontro de 2 lados, né? Então representa um ponto. Tem 3 lados, que representa então segmentos de reta, e toda a superfície do triângulo representa um plano. Aí nós temos o círculo. O círculo é uma figura geométrica, observa que ela não tem cantos, né? Então não tem encontro de lados, porque a gente não pode dizer que o círculo tem um lado. Então ele tem um contorno, mas ele tem uma superfície plana. Outra forma geométrica, nós temos o losango. O losango é uma figura de 4 lados iguais. Como o quadrado não tem 4 lados iguais, o losango também. Só que quadrado e losango tem uma diferença. Quando nós falamos quadrado, nós estamos querendo dizer que essa figura de 4 lados iguais, ela tem ângulos retos. Então, os 4 ângulos de 90 graus. Agora, quando a gente chama de losango, nós estamos querendo dizer que é uma figura de 4 lados iguais, só que tem outros tamanhos de ângulo. Então, pode ter ângulos mais fechados ou ângulos mais abertos. Então, nós vamos observar a bandeira do Brasil. Então, veja bem, a bandeira do Brasil, ela tem essa parte em verde, representa um retângulo. Então, é a figura que tem 4 ângulos retos, tem esse lado de cima com esse de baixo são paralelos, esse da direita com o outro da esquerda também são lados paralelos, e o retângulo também é uma figura de 4 lados, mas não são 4 lados iguais, ele tem 2 pares de lados iguais, certo? O de cima e o de baixo, o da direita e o da esquerda. A parte amarela da bandeira do Brasil é um losango. Então, ele tem 4 lados iguais, mas não tem ângulo reto. Aí, a parte central da bandeira do Brasil é um círculo. Então, observa que o círculo não tem cantos. Vamos observar outra figura. Aqui nós temos um trapézio. O trapézio, ele também é uma figura de 4 lados. Só que ele tem um lado que é de tamanho diferente do outro. Só que nesses 4 lados tem uma característica que é própria do trapézio. Tem que ter um par de lados paralelos. Observa que o retângulo tem 2 pares de lados paralelos. O trapézio, ele tem que ter um par. Esses lados paralelos, eles nunca se encontram, mas os outros 2 lados, observa que se eu prolongar, eles vão ter um ponto em que eles vão se encontrar, ou se eu prolongar para baixo, eles vão cada vez se afastando mais. Então, a característica do trapézio, um par de lados paralelos e tem que ter 4 lados. A característica do retângulo, 4 lados, só que 2 pares de lados paralelos. Trapézio, um par de lados paralelos. Ele também pode estar virado, o trapézio, tá? Então, se ele estiver nessa posição, ele continua sendo um trapézio. Então, a posição que a gente observa a figura, isso não altera a figura em si. Agora, nós temos uma outra figura chamada paralelogramo.
Observa, o paralelogramo, ele tem esse nome porque ele tem lados paralelos, como se fosse o retângulo. Ó, o retângulo tem 2 pares de lados paralelos. O que diferencia a figura que a gente chama de paralelogramo para outra que a gente chama de retângulo é que o paralelogramo não tem ângulos retos. Então ele tem, os lados eles formam outros ângulos, ou menor que 90 graus, ou mais aberto que 90 graus. O retângulo forma ângulos de 90 graus. O que a gente chama de paralelogramo, ele tem um lado inclinado, né? Então forma outro ângulo. Vamos revisar essas figuras então que eu falei aqui. O triângulo é uma figura de 3 lados. Depois nós temos os quadriláteros. Os quadriláteros são figuras de 4 lados, então nós podemos ter quadrado, retângulo, losango e trapézio. Essas são as figuras com nomes especiais, porque eu posso ter figuras de 4 lados que não se enquadram nessas características. Quadrado tem que ter 4 lados iguais, né? E os ângulos retos. Retângulo, os ângulos retos, mas ele tem 2 pares de lados iguais. Losango, ele tem uma característica igual ao quadrado, que são 4 lados iguais, mas ele não tem ângulo reto. Paralelogramo, ele tem 2 pares de lados do mesmo tamanho, só que o que difere ele do retângulo é porque o retângulo tem ângulos retos, o paralelogramo não. E o trapézio? O trapézio, ele é uma figura de 4 lados e que tem um par de lados paralelos. Aí eu posso ter quadrilátero qualquer. Se for uma figura de 4 lados e que não se encaixa em nenhum desses nomes, é porque é um quadrilátero qualquer. Então nós vamos observar mais uma vez as figuras que representam cada uma dessas formas. E também o que nós falamos hoje foi círculo. Na próxima aula, nós vamos continuar falando de figuras geométricas, mas vamos falar de outras figuras. Aqui nós falamos de círculo, a figura de 3 lados e de 4 lados. Na próxima aula, nós vamos falar de figura com mais lados. Então, um abraço para vocês, até a próxima aula.